Começou. Iniciando a gravação, então, nós estamos na OC12, estou falando da ISO 9001 de 2015, tá? Eu vou agora compartilhar. Compartilhar a área de trabalho. Tá, todo mundo está enxergando a norma? Estão enxergando a norma? Galera, estão enxergando a norma? Sim! Oh, achei que todo mundo já tinha saído fora já para ser novela e deixado eu falar sozinho. Então não, tá bom. Professor, Então tá bom. assim, não. Eu imagino, viu? O que eu estou falando, estão vendo a norma, ninguém responde, para mim está tudo morto já. Gente, essa norma é oficial, tá? Ela tem um controle aqui na lateral, né? Da empresa, que é um exemplar para uso exclusivo, né? Da empresa, que é para treinamento. E ela tem 44 páginas, tá? Eu não vou ler as 44 páginas, só vou mostrar para vocês o que é uma norma. O que a ABNT, NBR e ISO 9001 de 2015 ela fala. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender tudo isso aqui, tá? Então, quando a gente fala da norma brasileira, tá? Então, ele está aqui como norma brasileira, é o seguinte, uma norma estrangeira, né, que é a ISO. A ISO, ela não tem país, ela ela é livre, né? E aí ela manda para todos os países, para os seus órgãos regulamentadores, né? Que no caso, aqui no Brasil, é a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ele manda para fazer as devidas adequações e tal, né? E sugestões e tal. E a ABNT faz parte da ISO. Então, eles vão lá, discutem, olha, tal, e chega num denominador, tá? Então, a ISO vai ser assim. Vai ser assim? Legal. E aí, eles mandam, né, essa ISO em inglês e a ABNT, ela traduz. Toda vez que a ABNT traduz, tá? Ela coloca na frente norma brasileira, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, que é norma brasileira, ISO, tá? 9001 e a gente coloca 2 pontinhos, que é o ano que ela foi feita, no caso aqui 2015. O que essa norma fala? Porque às vezes você vai procurar pela internet, você vai encontrar só ISO 9001. Quando você vê só ISO 9001, o que está acontecendo? Está escrito em inglês, tá? Então, não está na tradução em português. A tradução em português, ele passou pela ABNT, tá? Que aí, então, ela colocou a ABNT NBR ISO 9001, tá? Muito bem. Essa norma, ela fala de sistema de gestão da qualidade, fala os seus requisitos. E aqui embaixo vem a norma em inglês. Ele fala nos endereços, né, da BNT, que fica no Rio de Janeiro e tal, e aí vem o sumário. O sumário, nós falamos ontem, né, um pouco dele, desde a parte introdutória, né, generalidades e tal, né, começamos a falar, na verdade começa aqui a partir do 1 aqui, que fala do escopo, as referências normativas, termos e definições, contexto da organização, entendendo a organização em seu contexto, que nós lemos tudo isso aqui ontem, tá? E o item 5, liderança, o item 6, que fala sobre o planejamento, o item 7, que fala sobre apoio, o item 8, que fala das operações, o item 9, que fala da avaliação de desempenho, e, por fim, o item 10, que fala da melhoria, tá? São 10 itens na norma, tá bom? Então, quando uma empresa ela quer uma certificação, primeiro ela vai pegar esse cara aqui e vai esmiuçar. É lógico que ela vai contratar uma empresa que já conhece profundamente a norma, então ela consegue esmiuçar isso. Então, o que é esse esmiuçar? É colocar cada item desse da norma no que se aplica dentro da sua empresa, tá bom? Aí tem aqui alguns anexos, né, que é a estrutura, terminologia, produtos e serviços, tal, né? Entender um pouco dos riscos, né? Aplicação e tal. Beleza. Então, aqui tem o prefácio, né?
que fala o que é a BNT, como que funciona, né? Então, uma parte introdutória, né? Aí tem o escopo também, que está tudo escrito em inglês. A introdução, que é a parte de generalidades, né? Que é a adoção de um sistema de gestão de qualidade, é uma decisão estratégica para uma organização que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e a prover uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Isso não é obrigatório, tá? A empresa faz se ela quiser, e se ela pode simplesmente, você pode pegar essa norma, do jeito que está, você esmiuçar ela e implantar na sua empresa, sem ser certificada, tá? Sem ser certificada, você vai lá, você pega essa norma, você implanta e tal. O que isso favorece? Favorece a questão da qualidade da sua empresa, ponto. Porém, o que muitas empresas, elas acabam sendo competitivas quando elas têm certificações. É igual você. Então, você vai arrumar um bom emprego se você tiver bastante certificações, bastante diplomas. As empresas são as mesmas coisas. Do jeito que a empresa ela tem bastante certificações, ela tem bastante diplomas, né? Enfim, isso vai garantir o quê? Uma colocação melhor dela no mercado, tá bom? Então, nós temos aqui os benefícios potenciais para a organização pela implementação de um sistema de gestão da qualidade baseado nessa norma. Quais são esses benefícios? Primeiro, a capacidade de prover consistentemente produtos e serviços que atendam os requisitos do cliente, também aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis, facilitar as oportunidades para aumentar a satisfação do cliente, abordar riscos e oportunidades associadas com o seu contexto e também o seu objetivo, a capacidade de demonstrar conformidade com requisitos especificados de um sistema de gestão na qualidade. Essa norma, ela pode ser usada por partes interna e externa, que nós vimos, né? Então, isso aqui é uma parte introdutória, tá? Então, ele chega aqui, às vezes tem um encontro de algumas palavras, né, que em inglês tem um significado, em português ele tenta colocar de uma outra forma, né, então ele justifica aqui. Então, em inglês, dois verbos, o can e o may, para expressar a forma verbal, pode, em português, então ele já deixa essa nota, né. Então, essa parte é introdutória, os princípios da gestão. Qual que é o princípio de uma empresa ter gestão, né? Primeiro, os princípios da qualidade são que eu foco no cliente. Por que eu foco no cliente? Porque eu vivo de produtos ou de serviços. Então, meu cliente, ele tem que estar satisfeito para eu ter a fidelidade dele, ter mais clientes, tá? Para até eu ser líder no mundo. A parte de liderança, né? Todos os meus funcionários líderes e capazes de desenvolver os trabalhos da melhor forma, o engajamento das pessoas, que nós falamos muito em treinamento e tal, a abordagem do processo, a melhoria contínua, tomadas de decisão baseadas em evidências, gestão de relacionamento, né? Que nós falamos muito, principalmente setores. Aí vem a abordagem do processo, né? Aí ele fala do ciclo PDCA, que vocês estão cansados de ver, né? O que significa esse ciclo aí, né, do PDCA, com foco geral na mentalidade de risco, né? Então, aplicação da abordagem do processo no sistema de gestão de qualidade proporciona o quê? O entendimento e consciência no atendimento aos requisitos. Quais são os requisitos? Esses itens da norma. Então, como que eu atendo esses requisitos? No momento que eu vou esmiuçar eles, que a gente vai ver um pouquinho aí para frente, a gente vai esmiuçar os requisitos da norma. Do momento que eu esmiuço ele, então a gente começa a entender o que a norma quer, o que a norma propõe, o que a norma sugere, tá? A partir daí a gente consegue se desenvolver. A consideração de processos em termos de valor agregado, o atingimento do desempenho eficaz do processo, a melhoria do processo baseada na avaliação de dados e informações, né, que nós falamos muito em questão de medir tudo, né? Então, tem as fontes de entrada, a porta de entrada, né, o tipo de atividade, as saídas e recebimentos da saída, né? Os recebedores da saída. Então, ele fala aqui do ciclo do PDCA. Tá? Então, o ciclo PDCA que você já conhece, então, desde, né, do sistema de gestão de qualidade que entra como apoio, operação, fazer, checar, agir, planejar, né? Então, dentro do fazer, primeiro, avaliação de desempenho, checar, né,
para ver se precisa melhorar, né? Agir, que é a parte do planejamento propriamente dito, rever o planejamento, e a parte de planejar, né? No caso, tiver alguma falha, refazer. Então, isso é o ciclo do PDCA, tá? A representação da estrutura aí da PDCA. Ele fala um pouco da mentalidade de risco, né? Que essa mentalidade de risco aí é essencial para se conseguir um sistema de gestão da qualidade eficaz. O conceito da mentalidade de risco estava implícito nas versões anteriores dessa norma, incluindo, por exemplo, realizar ações preventivas, né? Para quê? Para eliminar essas não conformidades potenciais. Então, a gente fazia análise, né? Para ver que aquelas não conformidades potenciais a gente conseguia eliminar já antes, né? Quando você começa a ver o processo. O relacionamento com outras normas de gestão. Então, essa norma é uma estrutura desenvolvida pela ISO para melhorar o alinhamento entre suas normas para um sistema de gestão. Então, a norma ISO, ela se encaixa com qualquer outra norma, né? Então, ISO 9000, ela se encaixa perfeitamente com a 14, com a OSAS, que agora 45, responsabilidade social 26, e por aí vai. E outras também que existem, tá? Então, nós temos aqui a parte do sistema de gestão da qualidade, que aí a gente entra nos requisitos, né? Então, a norma propriamente dita, né? Então, o escopo, essa norma, ela é especifica, requisitos para um sistema de gestão da qualidade, quando uma organização necessita demonstrar sua capacidade para prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. E o quê? E visa aumentar a satisfação do cliente por meio de aplicação eficaz do sistema, incluindo processos para melhoria do sistema e para garantia de conformidades com os requisitos do cliente e com requisitos estatutários. Então, esse é o escopo da norma, tá? Vem as referências normativas, da onde se tirou isso, alguns termos e definições, né? Então, para efeitos desse documento, aplica-se os termos e definições da BNT 9000, ISO 9000 2015, o contexto da organização, que é entendendo a organização. Então, ele começa aqui dizendo que a organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para o seu propósito e para o seu direcionamento estratégico e que se afetam sua capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu sistema de gestão de qualidade. Então, ele já, no início da norma, quando a gente vai esmiuçar ela, que eu vou colocar o contexto da organização, o item 4.1, que é entender a organização, ela deve determinar. Então, como que a gente determina? Então, ele fala aqui, ó, a organização deve monitorar e analisar criticamente informações sobre essas questões externas e internas, aí vem algumas notas. Então, eu devo determinar essas questões internas e externas que sejam pertinentes ao meu propósito. Qual que é o meu propósito? Qual é meu produto, o meu material? Então, eu tenho que ter isso muito bem determinado, muito bem escrito. Então, o que que eu faço? Olha, a minha empresa, o escopo, né, da minha empresa é fazer parafuso, o escopo da minha empresa é uma prestação de serviço de limpeza, o escopo da minha empresa é fazer, sei lá, uma máquina, e assim vai, tá? Entendendo as necessidades e expectativas por partes interessadas. Então, está aqui o 4.2, devido ao seu efeito, potencial efeito sobre a capacidade da organização para prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente, aos requisitos estatutários e tal. Então, as partes interessadas que estejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade e os requisitos dessas partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema da gestão da qualidade. Então, a organização deve monitorar e analisar criticamente informações sobre essas partes interessadas e os requisitos pertinentes. Então, você vai fazer uma auditoria sobre o item 4.2 da norma, onde ele fala que a organização deve monitorar. Então,
eu vou chegar para fazer uma auditoria e dentro desse item 4.2 a organização deve monitorar. Então, eu pergunto como que você monitora e analisa criticamente as informações sobre partes interessadas, que seria sobre seus clientes, como que você trata seus clientes quando eles te pedem um projeto ou ele te pede um trabalho. Aí vem o 4.3, determinando o escopo do sistema. A organização deve determinar. Então, vocês percebem que a norma, ela informa aqui, ó, a organização deve determinar os limites e aplicação do sistema de gestão de qualidade para estabelecer o seu escopo. Então, ela propõe que a empresa deva determinar isso. Como, né? Então, ao determinar esse escopo, a organização deve considerar as questões externa e interna, os requisitos das partes interessadas, os produtos e serviços da organização. Então, quando fala que como que eu vou determinar meu escopo, como que eu vou determinar o que eu vou produzir, o que eu quero fazer de qualidade? Eu vou escrever aqui, porque a organização deve determinar. Como que eu determino? Eu vou ter um documento, né, dizendo o que a empresa se propõe a fazer. O sistema de gestão da qualidade e seus processos, então aqui é a mesma coisa, vou auditar o item 4.4 da norma, ele fala a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e suas interações de acordo com os requisitos dessa norma. A organização deve determinar os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação na organização. E deve o quê? Determinar as entradas requeridas e as saídas esperadas desse processo. Então, de cara aqui, o que ele fala? Que a empresa ela deve estabelecer, implementar, manter, melhorar, tal, e as entradas e as saídas do processo. Então, como que eu controlo minha entrada e saída? Desde a entrada da matéria-prima, como que eu faço a matéria-prima? Como que eu compro a matéria-prima? O setor de compras, ele seleciona os clientes, como que ele seleciona os clientes, essa matéria-prima chega, como que eu vou saber se essa matéria-prima, ela é uma matéria-prima que vai atender, por isso que muitas empresas têm seu laboratório para fazer suas análises do produto que eles compram, e aí entra na produção, como que é isso na produção, a PPP e a saída. Então, como que a organização, ela faz isso, tá? Isso a norma propõe, aí a empresa vai escrever como que ela vai fazer. E aí tem outros, né? Determinar recursos necessários, atribuir responsabilidade como, né? Então, no item E aqui, atribuir as responsabilidades e autoridade para esse processo. Como que eu vou atribuir? Então, eu vou fazer, lembra que nós falamos do organograma, então, eu vou montar o organograma e vou colocar cada um dentro da sua função, então. Avaliar esses processos, implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esses processos alcancem os resultados pretendidos. Então, se der algum problema, o camarada que está na máquina, ele conhece profundamente, então ele mesmo já vai resolver o problema. Antigamente, a gente tinha um supervisor de qualidade. O que era esse supervisor de qualidade? O produto entrava na máquina, quando saía lá no final da máquina, o camarada pegava uma amostra. Ele olhava essa amostra, se desse errado, o que ele fazia? Ele condenava o lote. Então, imagine as perdas que tinham, né? E aí, quando pensou em qualidade, nessa visão, pensou que todos líderes, todos pensando na mesma forma. Então, aquele camarada que era o inspetor de qualidade, que ficava na ponta da máquina, ele desapareceu. Começou que todas as pessoas que operavam a máquina, eles viraram inspetores de qualidade. A ponto de, no início aqui eu estou vendo a qualidade, daqui até aqui é a minha parte, daqui para lá é sua, e tal, de uma forma que o produto ia sair 100%, tá? Na parte da liderança, que é o item 5, liderança e comprometimento, então ele fala assim, alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade. Então, ele responsabilizando-se por prestar contas pela eficiência do sistema de gestão da qualidade, assegurando que a política da qualidade e os objetivos da qualidade sejam estabelecida para o sistema de gestão, assegurando a integração dos requisitos, promovendo o uso e abordagem do processo e da mentalidade de risco, assegurando os recursos necessários, comunicando a importância de uma gestão de qualidade e assegurando que o sistema de gestão alcance os seus resultados pretendidos. Então, aqui quando fala em liderança, que é o comprometimento da alta direção. Então, aqui na norma, ele fala, a alta direção deve demonstrar. Como que ela demonstra isso? A partir da sua política de qualidade.
Vou fazer uma política onde ela vai escrever lá, olha, o comprometimento da empresa é esse, aceitando tudo isso aqui, porque se eu vou auditar o item 5 da norma, eu vou ver o escopo da empresa. Então, o que ele escreveu nisso aqui? Tá no manual, está dizendo lá que para atender todos esses itens é a política de segurança. Eu vou ver se a política realmente está falando disso tudo aqui. Se a política estiver falando tudo, é conforme, tá? Aí tem aqui o foco no cliente. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao foco no cliente, assegurando o cliente que os requisitos deles, né, sejam determinados, entendidos e atendidos. Como que eu vou saber? Por isso que muitas vezes você vai pedir alguma coisa, o cara te mostra uma foto, e aí você confirma aquela foto, ou você dá um aceite, né, numa proposta, olha, eu quero tal coisa, então o cara te manda um aceite, aí você responde aquele aceite, ou seja, eu asseguro que você está comprando aquilo que eu te propus. Tá? Então, isso é importante, que esses riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade do produto e serviço é a capacidade de aumentar a satisfação do cliente. Então, eu estou te mandando negócio, você concorda, beleza. Aí fala da política, né? Como que essa política, a alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política de qualidade, né? Que seja o que é apropriado ao propósito, né? Que preveja a estrutura, que inclua o comprometimento em satisfazer todos os requisitos, ou seja, o camarada ele assina um documento dizendo que a empresa vai cumprir aquilo, tá? Isso é muito bacana. Sobre o comunicado da política, a política da qualidade, ela deve o quê? Estar disponível e ser mantido como informação documentada. Então, como que isso funciona? Como que eu vou auditar o item 522 da norma? Né? Então, a política deve estar disponível e ser mantida. Aí você vai escrever, né? A empresa vai escrever, para atender esse item, o que ela faz? Ela disponibiliza essa informação no crachá, no mural, não sei aonde, no olerite, não sei o que, a gente vai evidenciar para ver se realmente aquilo existe. Ser comunicada, entendida e aplicada pela organização. Então, como que você comunicou? Você tem que justificar para mim como que você comunicou todos os funcionários. Normalmente a gente faz na integração e tal. Aí, se ela é entendida e aplicada na organização, aonde eu vou como auditor, eu vou chamar um funcionário qualquer e vou perguntar para ele, você já ouviu falar em ISO 9000, qualidade? O que você entende por qualidade? E aí ele vai falar com as palavras dele. E aí eu vou perceber se o que ele falou está de acordo com o quê? Com o entendimento da norma, tá? Está disponível para as partes interessadas, pertinentes, como apropriados, né? Então, tá bem divulgado essa política, principalmente em sites, né? Todo mundo conhece a política. Papéis e responsabilidade de autoridades da organização. Então, alta direção... Professor, Pois não? quem olha no detalhe a política de qualidade de uma empresa é o pessoal de projetos ou de qualidade mesmo, não? De qualidade. Então, vai depender muito, porque o que acontece? Quando você vai implantar isso na empresa, vamos supor que a sua empresa não tem esses profissionais, não tem ninguém, tá? É uma empresa que tem aí um organograma totalmente distorcido, que é o dono, o chefe, então, né? E a produção. Então, quando pensa em fazer uma gestão de qualidade, o que vai chamar? Primeiro vai chamar uma empresa, olha, a gente quer montar aqui essa estrutura, beleza. Então, essa empresa que vai ser a consultoria, ela vai montar tudo isso. Então, o que ela vai fazer? Vai desenhar o organograma, ela vai desenhar o fluxograma, e aí ela vai capacitar essas pessoas, né, pessoas de todos os setores, para serem auditores internos. Então, ela vai dar curso para essas pessoas, para elas serem auditores internos. O que é um auditor interno? O auditor interno, ele é o funcionário da empresa, que ele vai ajudar, tá, a desenvolver tudo isso e fazer as auditorias internas. Junto disso, vai montar um comitê ou pessoas responsáveis pela manutenção desse sistema da qualidade. E aí, então, vai ou contratar uma pessoa que já conhece gestão de qualidade, e aí sim, aí ela vai abastecendo isso, vai criando formulários, vai criando tal, vai se desenvolvendo, e ela vai montando toda essa estrutura.
A empresa, junto com isso, ela vai montando, né, essas lacunas que faltam, como algumas funções que faltam, vai se acertando na organização da empresa, vai se organizando também na parte de fluxo, né, de processo, e vai se acertando. E vai pegando toda essa norma e vai transcrevendo. Então, normalmente a empresa, né, essa consultoria, ela fica numa empresa pelo menos um ano, né, fazendo todo esse preparativo. E junto com isso ela vai capacitando, então vai treinando pessoas para ser auditores internos, vai pegando uma pessoa de qualidade, né, uma pessoa que entenda de qualidade para começar a ser responsável por isso, porque esses documentos têm que ficar numa sala, tem que ficar com alguma pessoa, a pessoa tem que fazer todas as alterações, as pessoas têm que preparar as auditorias para passar para esses auditores internos, porque o auditor interno, vamos supor, você é técnica de segurança do trabalho, a sua empresa vai te capacitar como auditor interno, onde você vai conhecer isso que eu estou te falando aqui da norma, né? Mas é lógico, mais profundo, e aí ele vai te capacitar como auditor interno. E aí você vai auditar alguns departamentos. Mas como que você vai auditar? Você vai auditar em cima das informações que o pessoal da qualidade passou. Então, eles já vão te dar um checklist, né? O que você vai ter que auditar e o setor que você vai ter que auditar. Aí, é lógico, é tudo marcado, dia, hora e tal, você vai auditar. Em cima dessa auditoria, você vai levar o resultado tanto das conformidades e não conformidades para quem? Para o pessoal da auditoria. Da qualidade. O pessoal da qualidade vai compilar todas essas auditorias e vai ver, né, se a empresa está indo no caminho certo em gestão de qualidade ou se está tendo muito erro. Se vai muito erro, aí tem que refazer, rever projeto, vai ter que refazer tudo isso aí, discutir, levar pauta, direção para fazer análises críticas, né, então, sobre o assunto e tal, e a coisa começa a tomar um formato. Para fazer uma gestão de qualidade, implantar uma gestão da qualidade, no mínimo é um ano, tá? Então, isso para uma empresa que já está assim, né, mais ou menos. Uma empresa que está totalmente bagunçada, às vezes demora um pouquinho mais, porque tem que acertar, você tem que criar formulários para evidenciar isso. Então, imagine só, nós estamos falando aqui que você tem que evidenciar tal coisa. A gente vai ler mais para frente, mas uma série de evidências. Como que você vai evidenciar para mim? Então, você vai criar esse formulário, né, para colocar em prática. Então, como que sua empresa vende hoje? Tá? Um exemplo. Como que sua empresa vende? Sua empresa chega, né, o camarada liga para a sua empresa e fala, eu queria tal produto, tal produto, beleza, tá? Aí você escreve num papel em branco, né? E esse papel em branco você coloca para outro cara, o cara coloca lá para produzir e tal, e ppp, e tal, e pronto. Depois o cara já sai a nota fiscal, acabou. Esse papel em branco você joga fora. Não, mas peraí, tem que evidenciar tudo isso, porque a norma ela pede. Então, eu não posso mais ter um papel em branco. Eu tenho que ter um formulário que atenda o quê? Todos esses requisitos da norma, que atenda todos os requisitos do meu cliente. O que meu cliente quer? Então, eu tenho que colocar o nome do meu cliente, o CPF, o CNPJ do meu cliente, endereço, papapá, uma série de informações do meu cliente, o que ele está pedindo, entendeu? Então, muito bem explicado e detalhado, voltar para o meu cliente para ele me dar um ok, para ter a certeza absoluta com que ele quer comprar aquilo. De posse dessas informações, eu mando para a produção, né? E essas informações, elas ficam o quê? Ali, tal, junto, depois com nota fiscal e tal. Porque quando chegar uma auditoria, eu vou falando assim, evidencia para mim essa compra, nessa venda. Então, essa venda, como que deu? Tem a nota fiscal, tá bom, essa nota fiscal. Como que foi feita essa transação? Essa transação foi feita a partir de um pedido. Cadê o pedido? Evidencia para mim o pedido que o cliente ligou. Tá aqui, o cliente ligou, tá, tudo bem, dá para evidenciar, tal, e o e-mail? Então, você consegue evidenciar com que realmente teve um pedido, que a pessoa queria exatamente aquilo, concordou, confiou e papapá, papapá, e o produto saiu conforme ele queria. Entendeu? Então é meio complexo assim a gente falando, desenhando isso para uma empresa que não tem nada. Quando a empresa já tem, isso funciona normalmente. Uma outra pergunta. Quando eu decido que eu quero implantar uma ISO na minha empresa, com quem é que eu falo? Tipo, eu quero implantar 14.000 aqui, o que é que eu tenho que fazer?
Então, primeiro tem que ver o interesse da empresa, porque ela gera custo, né? Toda a implantação de sistema de gestão, ela gera um custo. Então, vamos supor, o que a gente recomenda? Tá? A gente recomenda que primeiro a empresa faça a ISO 9000, que ela é mais completa, tá? Então, a 9000, ela pega desde do meu fornecedor, a minha produção e meu cliente. Então, ela pega as 3 pontas. Quando tá isso muito bem montado, que eu vou implantar aí uma ISO 14000, que é um meio ambiente, o meio ambiente eu vou pegar também a parte lá do meu fornecedor, tá? Mas já está muito claro junto com a minha gestão de qualidade, aqui dentro da empresa e também na hora que vai para o meu cliente. Então, eu também já estou casado. Aí eu entro em segurança do trabalho, que eu posso pegar se for lá fora, né, no meu cliente, aqui dentro e lá fora, né? Então, dependendo, principalmente se for prestador de serviço. Aí eu vou colocar responsabilidade social, eu já pego. Mas eu já tenho minha base da 9000. Então, a gente recomenda primeiro a 9000, depois a 14, aí depois pode ser junto com a OSAS, né? Ou a 45.000, né? Vamos falar em 45.000 agora, tá? É responsabilidade social. Então, com quem que a gente deve falar dentro da empresa? Na verdade, isso tem que ter uma vontade da empresa. A empresa, ela deve pensar nisso como sustentabilidade, como uma empresa responsável, como uma empresa que se preocupa com gestão de qualidade ou gestão ambiental. Então, a sua empresa ela tem uma 9000, não tem a 14000. É muito mais fácil implementar a 14000 porque você já tem a 9. Então, vale a pena chegar para a empresa, né, para a direção, e colocar os pontos positivos de uma gestão da 14000. Quando a gente fala na 14000, que a gente vai ser a próxima norma que a gente vai discutir, então quando eu chego na 14000, aí, peraí, eu consigo mostrar resultados positivos, principalmente em retornos financeiros. Que, na verdade, tudo tem um retorno financeiro. E a empresa ela consegue enxergar isso como investimento. Tá? Então, tudo que você gasta, na verdade, faz o investimento, mas isso te retorna. Tá bom? Então, só um parênteses. Eu, quando implementei a gestão do ambiental na empresa, de cara, eu consegui reduzir 120 mil por mês. 120 mil por mês, né? Então, no ano, deu quase 1 milhão e 200, 1 milhão e 400, mais ou menos. Então, 120 mil no mês é muito pouco, né? Dependendo do tamanho da empresa. Mas quando você chega lá, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, no final do ano, 1 milhão e meio já é um valor expressivo. Entendeu? Então, quando a gente consegue evidenciar isso, por isso que na norma ela deixa muito claro que a alta direção ela deve assegurar, deve monitorar, ela deve isso, deve aquilo, entendeu? Que a gente tem como evidenciar. Porque se eu não consigo evidenciar, eu não consigo monitorar, eu não consigo medir nada. Até a questão da qualidade, se eu não tiver monitoramento, eu não vou sair. Como que você vai saber se sua empresa está sendo bem aceita no mercado? Ah, mas eu estou vendendo bastante, mas quanto está tendo de devolução e reclamação? Entendeu? Então, a sua empresa só pode estar bem no mercado se eu tenho bastante vendas e eu não tenho reclamação nem devolução. Significa que a galera está usando e tal, né? O negócio está bom. Então, isso significa que você está com produto com qualidade. Entendeu? Então, é importante, se você quiser fazer uma implementação dessa, primeiro faz um escopo, né, dizendo as melhorias, né, que isso vai trazer para a organização, e, inclusive, quanto que a empresa gastaria, né, para fazer esse investimento, e quanto isso retornaria para ela. Tá? Eu acredito, mas de cara, que o retorno é gigante, além também do reconhecimento, né, em questão de sustentabilidade e a visão da empresa, né, a empresa, ela tem a sua marca, ela tem a sua cara, né, ela tem a sua personalidade, então, quando a personalidade ela acaba ficando forte, isso é muito bom para o mercado. Beleza? Beleza, Mavi? Beleza, professor, valeu. Tá dormindo aí, minha filha? Acorda para cuspir. Então, Não, aqui... é que até eu destravar o microfone aqui é um trabalho. Imagina, Ainda mas tá bom. Beleza. Beleza. Então, papéis e responsabilidades, né? Então, a alta direção deve atribuir responsabilidade. Então, como que ela deve distribuir?
Então, assegurar o sistema de gestão, assegurar os processos, relatar desempenho, assegurar a promoção do foco no cliente, assegurar a integridade. Então, ele tem que assegurar isso, né? Então, ele tem que estar ciente, né, que a responsabilidade é dele. Aí vem o 6, o planejamento, né, que são as ações para abordar os riscos e oportunidades. Ao planejar o sistema de gestão da qualidade, a organização deve considerar as questões, né, referidas lá em cima, e também assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar os seus resultados, aumentar os efeitos desejáveis. Lembra que nós vimos ontem a questão dos desejáveis, né, e os indesejáveis, né? Então, prevenir ou reduzir os indesejáveis, né? A gente tem que fazer com que esses resultados indesejáveis eles sejam cancelados ou eliminados de preferência, né? Alcançar a melhoria. Aí a organização deve planejar. Como que ela planeja, né? Ações para abordar esses riscos e oportunidades. Então, veja você, aqui no item 6.1.2, a organização deve planejar. Então, no seu escopo, você vai colocar 6.1.2, a organização deve planejar. Como que ela vai planejar? Ações para abordar esses riscos. Aí tem aí, né, as formas dela poder fazer. E ela vai escrever como que ela vai fazer. E aí eu vou auditar, eu quero evidenciar como que ela aborda esses riscos e essas oportunidades. Aí tem os objetivos da qualidade e planejamento, né? Então, observe que aqui a norma, ela sugere que a organização deve estabelecer objetivos da qualidade nas funções, níveis e processos pertinentes necessários para o sistema. Como? Ser coerente com a política, lógico, não posso escrever uma política que ela seja totalmente distorcida com o que a empresa quer, né? Ela tem que ser mensurável, ela tem que ser avaliada, ela tem que ser medida, né? A gente não consegue dar um passo para frente se você não conseguir fazer estatística, né? Levar em conta requisitos e tal, ser monitorado, ser comunicado, ser atualizado. Então, tudo isso, na norma, ele fala que a empresa deve fazer. Então, outra coisa aqui, ó, quando a organização determinar a necessidade de mudança no sistema de gestão de qualidade, as mudanças devem ser realizadas de uma maneira planejada, sistemática. A organização deve considerar o propósito das mudanças, a integridade do sistema, disponibilidade de recursos, alocação e realocação de responsabilidade da autoridade. Então, eu vou analisar este item da norma. Então, vou perguntar, né? O que a empresa faz para atender isso? A empresa faz tal coisa. Ah, faz tal coisa? Está dentro do escopo? Está dentro do escopo, está dentro do que a norma fala. Então, evidenciei, atendeu, beijo, tchau. A parte de recursos, né? Então, o item 7, a organização deve determinar e prover recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua. Como, né? Ela deve considerar a capacidade e restrições de recursos internos existentes e o que precisa ser obtido provedores externos. Então, ela tem que provar como que ela vai fazer isso, como que ela consegue fazer. Ah, eu destino 10%, 5%, né, do faturamento para a gestão de qualidade. Ela vai justificar como que ela vai alcançar esse dinheiro, né? Aí vem as pessoas, a infraestrutura, né, ambiente para operação dos processos, aí vem recurso de monitoramento e medição, né, o 7.1.5. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar resultados válidos e confiáveis quando o monitoramento ou medição for usados para verificar a conformidade de produtos e serviços de requisitos. Então, ela deve determinar e tem que ter recursos para quê? Para deixar todos os equipamentos de medição ou de precisão, eles todos em dia, todos aferidos, né, tudo direitinho. Então, a organização deve assegurar que os recursos providos sejam adequados para o tipo específico da atividade e sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados. Então, se eu vou auditar o item 7.1.5.1 da norma, eu vou querer saber todos os equipamentos que são de precisão,
né? Com certeza lá no 751 vai estar dizendo todos os equipamentos, e eu vou querer pegar um equipamento desse, ver a nota fiscal dele, ver as aferições dele, para ver se ele está realmente em dia, entendeu? Porque se você tiver com equipamento que ele não está aferido, você há de convir que o seu produto, ele também pode estar totalmente desaferido, ele pode estar um pacote com 100 gramas, outro pacote com 200 gramas, outro pacote com 500 gramas, e aí, como é que faz? Ah, mas é um erro de máquina? Não, é um problema sério de qualidade. Rastreabilidade de medição. Quando a rastreabilidade de medição for um requisito, ou for considerada pela organização uma parte essencial da provisão de confiança na validade dos resultados de medição, os equipamentos de medição devem ser verificados e calibrados. É isso que eu acabei de falar, identificados para determinada situação e salvaguardados contra ajustes e tal. Então, a rastreabilidade. Eu tenho que ter certeza absoluta que o equipamento está muito bom. Aí eu já vou para o 7.2, que são as competências. A organização deve determinar a competência necessária de pessoas que realizem trabalho de controle. Então, é por isso que muitas vezes a empresa, ela chega e ela determina com que vai estar escrito que pessoas para determinadas funções ela tem que ter o primeiro grau, segundo grau, faculdade, ela tem que ser especializada naquele negócio, tem que ter experiência naquele maquinário, ela tem que ser, não posso pegar o Zé para ser eletricista, não, tem que ser um eletricista que conheça NR10, que tenha curso de NR10, e assim vai, tá? Aí eu tenho conscientização, a parte de comunicação, que isso é super importante. A organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão da qualidade, incluindo o quê? Sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar, como comunicar e quem comunica, né? Então, isso também está muito bem definido, né? Muito bem escrito. Então, quando eu vou auditar o item 7.4 da norma, então eu já vejo que aqui que ela deve determinar. Então, evidente que tem que ter um documento, né? Alguma evidência para mim que isso acontece. Então, eu vou evidenciar esse item aqui. Informação documentada, criando e atualizando, controle de informação documentada. Aí a gente vai na parte de operações, o item 8. Planejamento e controle operacional. A organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender aos requisitos para a provisão de produtos e serviços e para implementar as ações determinadas, tá? Como que ela faz isso? Determinar os requisitos para os produtos e serviços, estabelecer critério para o quê? Para os processos, para aceitação de produtos e serviços, determinar os recursos necessários, implementar controles e processos, determinar e conservar informações documentadas. Então, percebam que quando eu falo de controle operacional, eu tenho que ter tudo isso muito bem escrito. Então, o que meu cliente quer? Meu cliente, ele quer 100 peças. Então, como que eu consigo evidenciar que meu cliente ele quer 100 peças? Ele, a partir de um e-mail que ele mandou. Tá, ele mandou um e-mail, eu quero 100 peças, mas você só tem essa peça? Não, eu tenho peça branca, eu tenho peça preta. Tá, ele escreveu o que ele queria? Não, falou só que queria 100 peças. E aí? Já é uma não conformidade grave, porque eu tenho que saber as necessidades do meu cliente. Eu preciso saber se ele quer 100 peças brancas, se ele quer 100 peças pretas, se ele quer, como que ele quer essas peças e tal, o prazo que eu vou entregar para ele se atende, a forma de pagamento e tal. Então, eu tenho que ter um documento, né, com o aceite dele, dizendo que ele aceita todo aquilo que a gente propõe. Tá? Isso é importante. Muitas vezes é uma não conformidade que você tem uma série de equipamentos ou produtos e não está claro o que o camarada quer. Tá? Então, você tem vários tipos, né, vamos supor, de determinada peça. Então, você tem aí diversos parafusos, né, de tamanhos, larguras e espessuras e papapá, e o cara ele pede 100 parafusos, mas ele só te pede o tamanho do parafuso, não te pede a largura do parafuso. E aí você, seja o que Deus quiser, põe esse aqui que é mais caro.
tá? Aí chega no cliente, o cliente fala, mas não era disso que eu queria mais fino. Aí então, tudo bem, então daqui que a gente troca. Aí volta para cá, para depois você vai mandar um para ele, não, esse também não está muito grosso. Então, olha quanto tempo você perdeu. Olha que não teve um aceite do cliente dizendo que realmente ele queria, a empresa não se prontificou a querer informar o cliente, olha, o que você realmente quer? Eu tenho parafusos assim, 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 assim. Essas são as fotos do parafuso, esses são os desenhos do parafuso, esse é o projeto do parafuso, para você entender o que realmente você quer. Ah, eu quero esse. Ah, é esse? Então, tudo bem. Então, você dá o aceite nesse. Esse é o código XYK. Ah, então, eu quero 20XYK. Ah, então, tudo bem, ok, tal, tal, tal. Então, quando a gente vai evidenciar essa questão operacional, é muito fácil, que aí o camarada realmente ele comprou o que ele queria, tá bom? Aí os requisitos para produtos e serviços, né? Então, comunicação com o cliente. A comunicação com o cliente deve incluir prover informação relativa ao produto e também ao serviço, lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças, obter retroalimentação do sistema relativa produtos e serviços, lidar e controlar a propriedade do cliente, estabelecer requisitos específicos e ações de contingência quando pertinente. Isso aqui até acontece muitas vezes em serviço. O camarada ele vai fazer um serviço, uma prestação de serviço, que vai ter que usar o quê? Alguma coisa do cliente. Né? E quando chega, que fala que é lidar ou controlar a propriedade do cliente, e o camarada vai lá e estraga o negócio do cliente. E aí, mas está no contrato dizendo isso? Por isso que normalmente a gente, tudo que vai fazer, a gente pede contrato. A gente pede uma RT, né, uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável. A gente se amarra com documentos para que não tenha problema. Determinação dos requisitos, análise crítica dos requisitos, né, mudança dos requisitos, projetos, né, planejamento do projeto, as entradas do projeto. Isso é mais complicado, que quando o camarada ele quer um projeto, né, então ele não tem às vezes a ideia de como que ele quer o projeto. Acho que eu falei isso para vocês. Olha, eu queria um hospital, mas como hospital? Olha, um hospital para atender, sei lá, 1.000 pessoas, mas como que é esse hospital para atender 1.000 pessoas? Quais as salas que você quer que tem, tal, tal, tal. Então, é uma coisa complexa, que aí você vai desenhar, você vai mostrar para o cliente não, eu quero mais, ou eu quero um shopping, né, mas eu quero um shopping com estacionamento, eu quero um shopping com não sei o que, eu quero um tal, tal, tal. E aí ele só te dá ideia, porque ele não tem isso desenhado. E aí você... construtor vai fazer, apresenta para ele, não é isso que eu quero, joga em 3D, joga em 4D, joga não sei o que, e aí ele vai olhando, vai analisando até chegar à conclusão, é isso que você quer? É isso, é exatamente isso que eu quero. Aí então assina aqui o projeto, dizendo que você autoriza a fazer isso, porque depois fica meio complicado, né? O camarada fazer um projeto, aí começa a fazer a execução do projeto, isso tem um custo, e daqui a pouco, não é bem isso que eu quero, né? Igual casa de pobre, o cara faz um cômodo, daqui a pouco faz outro, vai fazendo outro, bate a laje, faz outro em cima, outro embaixo, um do lado, até que cai tudo e morre todo mundo. Então, isso não pode. Você tem que fazer devagar, né? Bem planejado, entender, né? Realmente o que o cliente quer. As saídas do projeto, mudança do projeto. Então, isso é bem complexo quando fala de projeto, tá? Aí a gente já pula aqui para prestação de serviço. A parte de identificar e rastreabilizar serviço, a organização deve usar por meios adequados para o quê? Identificar as saídas, quando for necessário, assegurar a conformidade de produtos e serviços. Então, eu estou contratando de você um serviço de limpeza. É uma coisa que eu estou comprando no escuro, não sei como que é o trabalho de vocês, não é verdade? Então, você está vendendo uma coisa no escuro, por isso que o contrato tem que estar muito bem amarrado, tem que estar muito bem escrito, dizendo tudo que vocês estão oferecendo, o que eu tenho direito, por aí vai, né? A organização deve identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção e previsão de serviço. A organização deve controlar e identificar única das saídas quando a rastreabilidade for
um requisito e deve também reter as informações documentadas. Então, imagine só, quando eu falo em serviço, é muito mais complexo, né? Porque você está vendendo uma ilusão para o cara, olha, eu vou te mandar X faxineiros aí, o pessoal de limpeza, auxiliar de limpeza, para fazer o trabalho, e sua firma vai ficar limpa. Pô, mas espera aí, o que é limpa? Qual o grau de limpeza que tem, como que é, entendeu? Então é uma coisa bem no escuro, né? Então a gente tem que ter certeza absoluta, fazer um bom contrato, né? Um contrato onde a gente consiga evidenciar que se por um acaso tiver qualquer irregularidade, a gente seja ressarcido, né? Ou a empresa consiga chegar naquela excelência. A parte de pós-entrega, isso é importante, quando às vezes deu errado, né? A liderança de produtos, controle de saídas conformes, né? Aí vem o item 9, né? O penúltimo item da norma, que ela fala monitoramento, medição, análise e avaliação. Então, a empresa, a organização deve, vocês percebem que ela sugere aqui, né? Então, uma coisa bem forte, que ela deve determinar o que precisa ser monitorado e medido. Então, o que você tem que monitorar e medir na sua empresa em gestão de qualidade? Eu preciso avaliar isso, isso, isso. Você vai escrever e eu, como auditor, eu só vou fazer essa evidência. Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para quê? Para assegurar os resultados válidos. Quais são os resultados válidos? São resultados positivos. Porque se você tem uma série de resultados negativos, demonstra que a sua qualidade está muito ruim. Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados, quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados. Então, a empresa, ela deve determinar todas essas datas aqui. E como que deve ser feito? Então, se eu vou auditar o item 9.1, né, 9.1, ou uma dessas alíneas ou todas, eu quero evidenciar que você me mostre documentalmente, tal, como que você avalia, em qual momento que você vai avaliar isso. Tem o 9.1.2, que é a satisfação do cliente. A organização deve monitorar a percepção de clientes do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. Então, como que você faz isso? A organização deve determinar os métodos para obter, monitorar, analisar criticamente essa informação. Então, se eu vou auditar o item 9.1.2 da norma, eu vou pegar o seu manual de qualidade e vou querer saber o que você está fazendo para atender esse item da norma. Porque ela deve monitorar a percepção. Como que você consegue monitorar a percepção do seu cliente? Olha, eu mando uma cartinha para ele, né, ou eu jogo no e-mail lá do cara que a gente tem contato, o cara de compras, e o cara de compras ele me responde um questionário. Qual que é esse questionário? O que você faz com esse questionário? Esse questionário, quando chega na minha mão aqui, eu vou ver se ele está satisfeito ou não. Tá, tudo bem. Se estiver satisfeito, tudo bem. E se não estiver? Aí eu entro com uma ação corretiva. Qual que é a minha ação corretiva? Isso também tem que estar escrito aqui na satisfação do cliente. Entendeu? Então, você vai escrever o atendimento ao item 9.1.2 da norma, tá? Aí vem a análise de avaliação, como que é feito. A organização deve analisar e avaliar os dados e informações apropriados provenientes de monitoramento e medição. Então, eu vou medir minha qualidade, saber o grau de satisfação dos meus clientes e tal. Como, né? Como que esses resultados devem ser usados para avaliar? Conformidade de produto, grau de satisfação do cliente, desempenha também a eficácia do sistema, se o planejamento foi implementado eficientemente, se a eficácia das ações tomadas para abordar os riscos e oportunidades, o desempenho de provedores externos, enfim, eu consigo fazer uma análise a partir daqui. Então, ela deve analisar dessa forma e tem que evidenciar. Aí entra um item aqui, que são as auditorias internas. A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informações sobre o sistema, se está conforme com os requisitos e tal. Então, se eu for auditar o 9.2 e o 9.2.1, eu vou querer saber quantas auditorias foram feitas. Auditorias internas. Eu sou auditor externo.
Quantas auditorias vocês fizeram? Tá? Qual o resultado dessas auditorias? Como que vocês trataram essas não conformidades? E por aí vai, tá? Análise crítica da direção. Olha que interessante. Análise crítica da direção. A alta direção, ela deve analisar criticamente o sistema da gestão da qualidade da organização a intervalos planejados para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. Então, a alta direção, ela deve analisar criticamente. O que é uma análise crítica, gente? Análise crítica é sim ou não, só. Quando você fala em fazer uma análise crítica, é só sim e não, pode e não pode, é ou não é, só. Ela não tem 3 vertentes, só tem 2, ou sim ou não. Ou tá certo ou tá errado, só, não tá meio certo, não existe meio certo, tá? Meio certo é errado. Então, nós, na segurança do trabalho, nós agimos dessa forma, ou é certo ou é errado. Mas não existe meio, ou é certo ou é errado, ou é conforme ou é não conforme. Mas é mais ou menos conforme, não existe mais ou menos conforme, tá bom? Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Falou em gestão, é sim ou não, pode, não pode, é conforme, é não conforme. A entradas de análise crítica pela direção, saída da análise crítica, e o último item que fala sobre a melhoria, né? A organização deve determinar e também selecionar oportunidades para melhoria e implementar quaisquer ações necessárias para atender os requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente. Então, o que você deve fazer, tá? Deve incluir o quê? Melhorar produtos e serviços para atender os requisitos, assim como para abordar futuras necessidades e expectativas. Então, por isso que muitas empresas, ela mandam uma carta para você, dizendo, você gostou do nosso produto, você tem sugestão, você tem reclamação, não sei o quê, papapá, papapá, e a partir desses comentários, ele vai, o quê? Melhorando seu produto. Corrigir, prevenir ou também reduzir alguns efeitos indesejáveis também. Melhorar o desempenho e também a eficiência ou a eficácia do sistema de gestão da qualidade, tá? Isso é muito importante. Como que é tratada as não conformidades, né? Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, então, é considerado uma não conformidade. O cara comprou seu produto, usou seu produto, só que ele tem uma reclamação, olha, seu produto é tal, né? Ele fez uma reclamação. Então, nós temos que tratar essa reclamação como uma não conformidade. Mas o cara comprou, usou, e aí ele está fazendo uma reclamação, isso é muito importante, porque assim a gente consegue ver essa não conformidade e tomar as ações para controlar e corrigir elas, e também lidar com essas consequências, né? Então, imagine todo mundo te ligando no saque, falando mal do seu produto. Então, tem alguma coisa errada. Então, quando começar as reclamações, a gente já tem que, em cima do lance, corrigir, tirar de cena, entendeu? Isso é super importante. A melhoria contínua, ela deve, né, a organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão. Então, melhoria contínua, todo dia eu tenho que melhorar, todo dia eu tenho que procurar o quê? Satisfação do meu cliente. O meu cliente, ele tem que ser fiel ao meu produto. Acho que nós falamos ontem aqui sobre fidelidade, né, de alguns produtos. Muitos de vocês são fiéis a diversos produtos há muito tempo, né? E isso é importante, né? Para a empresa que tem esse produto é importante. Demonstra que ela tem uma qualidade excelente, que ela se preocupa com o cliente, isso é muito importante. Aí vem esses anexos aqui, né? Algumas terminologias, né? Como que funciona, o que é produto e serviço, né? Então ele fala aí de uma controles, né, de processos e produtos e serviços externamente. Então, explicando um pouquinho mais, né, sobre o entendimento da norma lá de cima, tá? E esta é a ISO 9001 de 2015, tá bom? Isso que eu queria mostrar para vocês entenderem a norma, tá? Então, eu tenho que decorar a norma, Milton? Não necessariamente, você não precisa decorar a norma, mas é importante, se você tiver oportunidade, depois você ler ela,
fazer esse entendimento, porque quando você chegar numa empresa, alguém te fala, pô, mas você conhece a ISO 9000, a gestão de qualidade? Eu conheço a norma, tá? Mas você já trabalhou em alguma empresa que tivesse gestão? Não, não trabalhei com empresa que tivesse gestão, mas eu conheço a norma a partir da norma, e eu conhecendo o manual de vocês da qualidade, eu sei onde um entra, né? Onde eles se relacionam. E aí é muito mais fácil a gente levar isso avante. Assim como que eu vou passar depois para vocês a ISO 14000, que é no meio ambiente, a OSAS, né, que agora passou para 45, né, que fala de segurança do trabalho, a responsabilidade social, que é 26, enfim. Vou mostrar a norma e vou tentar, como eu fiz agora, esmiuçar um pouco a norma, para você entender a norma. No momento que você entende a norma, o que vai acontecer? Qualquer empresa que você chegar e pegar o manual dela, seja de qualidade, seja de meio ambiente, de responsabilidade social, ou se for sistema integrado, né, que são todas ao mesmo tempo, porque os requisitos são semelhantes, né, ponto merda, você entende da coisa. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Beleza, professor. Ô, Lília, você tá acordada até que enfim. Ô, Marli, tá acordada também, né, filha? Ah, claro, lógico. Até que enfim, né? Porque sempre vocês estão assistindo novela. Eu não assisto novela. Nem dessa novela. Vocês não assistem nada, imagina. Novela é o Luciano, professor. O Luciano deve estar assistindo novela, tá até no Luciano, mudo. você tá aí? Não, tá assistindo novela, né, no mínimo. Eu tô assistindo o jornal, mas eu vou assistir a novela. Tá vendo? É o que eu tô falando, essa galera adora uma novela, e aí depois se forma, aí fica mandando zap, né? Aí depois o pessoal... Pelo menos ele não mente, você vê. É verdade, pelo menos mente, diz que vai ser novela. Aí depois se forma, aí não sabe de nada, porque na hora da aula tava aí fazendo outras coisas, né? E aí depois fica mandando zap pro professor, o que é isso? O que é a NR5, né? Então, mas tá bom, galera. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro o que é uma ISO 9001? Deu para ter uma ideia, professor. Sim, isso é importante. Ter uma ideia, isso é muito importante. Mas você viu que não é um bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa tranquila. A norma, é lógico que eu não li ela na íntegra, mas eu vou disponibilizar para vocês no Zap daqui a pouco. E é importante vocês lerem ela quando tiver oportunidade, tá? Que isso vai enriquecer para vocês, até mesmo em parte de gestão, né? Independente se vocês entrarem numa empresa que tem a ISO 9000 ou não tem a ISO 9000, mas que for implantar, ou você pegar algumas partes, né, da norma e implementar dentro da empresa que vocês trabalham. Isso também é fantástico. Beleza, galera? Ok. Então tá bom. Beleza. Não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, um beijo para as meninas, um abraço para os meninos. Lembrando que coloquem o nome de vocês lá no Zap, né? Deixa eu só dar uma geral aqui, quem está aqui, porque ontem uma galera não escreveu o nome lá, e eu vi porque estava aqui, né, o nome. Então, eu já estou vendo aqui que tem 3, 6, 9, 10, 11. 11, não sei se um ali é 12 ou não, tá? Mas beleza. Galera, então amanhã a nossa aula vai ser sobre o projeto integrador, tá? Vai ser bate-papo, não vai ser aula, não tem material para mostrar, mas vai ser um bate-papo. É importante que todo mundo participe, tá? Vai ser super rápido, mas a gente tem que começar a mexer no projeto integrador. Beleza, galera? Legal. Então, Beleza, tá bom. professor. Beleza, professor. Obrigado, eu vou desligar então primeiro aqui a câmera. Boa noite. Parei a câmera.